BBC News, Brasil. Vá para o conteúdo. Seções Notícias Brasil Internacional, Economia, Saúde, Ciência, Tecnologia, Sala Social, Vídeos, Publicidade. Furacão Ian. Entenda fenômeno que tornou tempestade na Flórida ainda mais perigosa. Ronald Ávila Cláudio, @Ronald Avilapre. BBC News Mundo há 4 horas. Crédito, foto de satélite. A única coisa 100% previsível em relação aos furacões são suas constantes mudanças. Esses fenômenos atmosféricos, formados com a energia das águas quentes e dos ventos, e comuns em regiões como o Oceano Atlântico, representam um desafio para os cidadãos e para os meteorologistas devido à sua instabilidade. É necessário acompanhar sua trajetória minuto a minuto por meio de radares e satélites para antecipar seu comportamento e, assim, se preparar para qualquer eventualidade que represente um risco à vida e ao patrimônio. E uma das mudanças que mais surpreende meteorologistas e especialistas em clima, porque o motivo ainda não está totalmente claro, é a chamada substituição da parede do olho do furacão. Publicidade. Este evento, que geralmente ocorre em grandes furacões de categoria 3, 4 e 5, pode mudar o efeito de um ciclone quando atinge terra firme. Pule matérias recomendadas e continue lendo matérias recomendadas. Furacão Ian. Cuba tem apagão e uma pessoa morta. Flórida pode ser atingida nas próximas horas. Furacão Ian. Porque a água da Baía de Tampa recuou antes da chegada da tempestade. Furacão Ian alcança categoria 4 e causa estragos na Flórida. Furacão Ian obriga a NASA a guardar foguete de missão à Lua. Fim do matérias recomendadas. Crédito, Getty Imagens. Na terça-feira, 27/09, o furacão Ian, um poderoso ciclone de categoria 4 com ventos sustentados de mais de 240 km/h, passou pelo processo de substituição da parede do olho. Ele fez isso logo após atingir a província de Pinar del Rio, em Cuba, e antes de chegar ao estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde está causando grandes danos devido aos fortes ventos e uma enorme tempestade. Furacão Ian alcança categoria 4 e causa estragos na Flórida. Furacão Ian. Cuba tem apagão e uma pessoa morta. Flórida pode ser atingida nas próximas horas. A parede do olho. A primeira coisa que você precisa saber é que, de acordo com o Centro Nacional de Furacões, NHC, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, estes fenômenos atmosféricos têm uma estrutura que é dividida em 3 partes: o olho, a parede do olho e as faixas de chuva. Nas faixas de chuva, há nuvens e fortes trovoadas que se movem em espiral, produzindo ventos e, às vezes, tornados. Já o olho é uma área de relativa calma, um centro em torno do qual giram as faixas de precipitação. E a parede é justamente a área mais próxima do olho. A parede do olho consiste em um anel de altas tempestades elétricas que produzem fortes chuvas e, geralmente, os ventos mais fortes, diz o NHC sobre essa zona dos furacões. Crédito, Getty Imagens. Legenda da foto. A circulação dos ventos do furacão Ian fez parte da água da Baía de Tampa recuar, ao se aproximar da costa da Flórida. As mudanças na estrutura do olho ou de sua parede podem tornar os ventos de um ciclone mais fortes ou mais fracos. O olho pode crescer ou diminuir de tamanho, e paredes duplas podem se formar, acrescenta o NHC. A substituição da parede e seus efeitos. A substituição da parede do olho costuma ocorrer em furacões de maior intensidade, explicou a BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, o meteorologista Ernesto Rodrigues, que trabalha no Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Estes ciclones, que vão da categoria 3 a 5 na escala Saffir-Simpson, têm ventos sustentados de mais de 178 km/h. Crédito, Getty Imagens. Legenda da foto. O furacão Ian deixou um rastro de destruição em Cuba. O que acontece é que uma parede maior de tempestades elétricas começa a rodear e sufocar o núcleo interno que havia se formado originalmente. O novo anel de tempestades rodeia a parede do olho mais antiga, e esta acaba desaparecendo, explica o especialista. Quando passam por esse processo, que geralmente acontece enquanto o furacão está em vias de se fortalecer, as tempestades deixam de ganhar força. É que passam por ciclos em que o olho vai mudando de diâmetro. A substituição do olho os mantém os furacões estáveis, e depois eles se intensificam novamente, acrescenta Rodrigues.
O especialista deu como exemplo o furacão Maria, que atingiu Porto Rico em 2017. A tempestade era de categoria 5, com ventos sustentados de 257 km por hora, mas durante a substituição da parede do olho, pouco antes de atingir o território, sua força foi reduzida para a categoria 4, com ventos de 249 km por hora. Crédito, Getty Images. Legenda da foto: ao passar por Cuba, o furacão Ian deixou pelo menos 2 mortos. Mas quando a substituição da parede do olho termina, essa parte do furacão, que é a mais poderosa e perigosa, acaba com um diâmetro maior. Ao expandir o diâmetro do olho, haverá mais áreas que serão impactadas pelos ventos mais fortes, diz Rodrigues. Isso significa que as áreas mais destrutivas vão atingir mais terras. O processo de substituição da parede do olho pode ocorrer mais de uma vez. No caso do furacão Ian, seu olho original tinha 20 milhas náuticas de diâmetro, e após a substituição da parede do olho, ficou 75% maior, com 35 milhas náuticas. Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-6307-23. Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal. Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal. Tópicos relacionados: Estados Unidos, ciência, Cuba, tempo, histórias relacionadas. Furacão Ian alcança categoria 4 e causa estragos na Flórida. 28 de setembro de 2022. Furacão Ian. Cuba tem apagão e uma pessoa morta. Flórida pode ser atingida nas próximas horas. 27 de setembro de 2022. O que é um episódio triplo de La Nina que preocupa a ONU? 6 de setembro de 2022. Ausência de furacão no Atlântico em agosto pela uma vez em 25 anos intriga cientistas. 7 de setembro de 2022. Como os furacões se formam e por que são tão frequentes nos Estados Unidos, México e Caribe. 29 de agosto de 2021. Furacão Fiona deixa milhões sem energia em Porto Rico e gera inundações catastróficas. 18 de setembro de 2022. Principais notícias: 4 fatores que dificultam possível vitória de Lula no turno a 4 horas. A seita judaica ultra-ortodoxa acusada de tráfico de pessoas e abuso sexual no México a 3 horas. Entenda fenômeno que tornou o furacão Ian na Flórida ainda mais perigoso a 4 horas. Leia mais: o olho estava pressionado para fora do crânio. A cirurgia inédita que curou doença rara de menina brasileira. 22 de setembro de 2022. Nem preto, nem branco. Os dilemas de pardos que vivem em limbo racial. 21 de setembro de 2022. Desaparecimento de 43 estudantes no México continua sem solução após 8 anos. 26 de setembro de 2022. Boko Haram e o sequestro de meninas que comoveu o mundo. 21 notícias que marcaram o século 21. 27 de setembro de 2022. 1030 mais 666 1014 mais 1. O fascinante número que tem reputação diabólica. 24 de setembro de 2022. 4 das pesquisas científicas mais malucas já publicadas. 25 de setembro de 2022. Qual o tamanho e o poder de destruição do arsenal nuclear da Rússia? 22 de setembro de 2022. A piada ofensiva que gerou primeira censura na internet e mudou a rede para sempre. 19 de setembro de 2022. Como votar nas eleições 2022. As respostas para essa e outras dúvidas mais buscadas no Google. 22 de setembro de 2022. Mais lidas. 1. 4 fatores que dificultam possível vitória de Lula no turno 2. Senado dos Estados Unidos aprova recomendação de romper relação com o Brasil em caso de golpe. 3. O fenômeno que está esvaziando as grandes cidades da Coreia do Sul. 4 pesquisas eleitorais erraram tudo em 2018, como diz Bolsonaro. 5. O verdadeiro motivo para colocar o celular em modo avião quando viajamos. 6. Entenda fenômeno que tornou o furacão Ian na Flórida ainda mais perigoso. 7. O continente perdido que levou 375 anos para ser descoberto. Última atualização: 1 de março de 2021. 8. Furacão Ian alcança categoria 4 e causa estragos na Flórida. 9. O que se sabe sobre o brasileiro que desapareceu nos Alpes suíços. 10. 4 perguntas-chave não respondidas por Lula na campanha. BBC News Brasil. Por que você pode confiar na BBC? Termos de uso sobre a BBC. Política de privacidade. Cookies constante. A BBC Air Choices /do Not Sell Me Info. Copyright 2022 BBC.
A BBC não se responsabiliza pelo conteúdo de sites externos. Leia sobre nossa política em